Você está assistindo o programa Fala Presidente, com Gustavo Machado. Estamos com mais uma entrevista no programa Fala Presidente. E o entrevistado de hoje é o presidente do PMDB Blumenau, Paulo França. Fala, presidente, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando contigo e com todos os teus telespectadores. A satisfação é toda nossa, Paulo. Paulo, como é de costume aqui do nosso programa, nós sempre perguntamos ao nosso entrevistado a idade dele, a naturalidade, a profissão. Você é engenheiro civil, né, Paulo? Correto, engenheiro civil, sou natural de Curitiba, resido aqui na nossa Blumenau há 40 anos e tenho 60 anos de idade. Legal. Paulo, até para o telespectador saber, fala um pouquinho como que você se tornou presidente do PMDB e um pouquinho dessa trajetória sua política, né, dentro do partido. Na realidade, essa participação política ela iniciou lá nos movimentos estudantis, né? Eu tive a oportunidade de, na época, participar dos grêmios estudantis. Depois, no período da Revolução, esses grêmios foram todos eles fechados, né? Depois, no período da universidade, participei dos nossos diretórios, diretório de engenharia, o diretório central de estudantes, mas ainda desvinculado, sem uma posição partidária, porque era o sentimento na época de que a política estudantil não teria vinculação com a política partidária. Posteriormente, com a conclusão da faculdade e o início das atividades profissionais, aí eu já busquei a minha filiação no PMDB. Há mais de 30 anos eu sou filiado no PMDB e tenho uma participação política. Já fui em 2 oportunidades vice-presidente do PMDB. Na época, o presidente do PMDB foi, então, procurador do município, o Dr. Renato Wolff, né? Em 2 mandatos fui vice-presidente. Depois, essa é a 4ª vez que eu ocupo a presidência do partido. Sobre assim, as atividades básicas e as funções do partido, poderia falar um pouquinho para nós, Paulo, sobre essa situação que tenho certeza que muito telespectador tem assim uma curiosidade. Gustavo, essa pergunta é muito interessante, porque na realidade a estrutura partidária é o que define basicamente os destinos políticos do país, do estado e dos municípios, né? Porque ali sai a formação, dali saem os políticos. A nossa legislação eleitoral, ela exige que para postular uma candidatura tu tenha uma vinculação partidária. E o partido tem atividade durante o ano todo, né? Mas, de uma forma geral, a nossa sociedade dá pouca atenção, né? E o partido só é, vamos assim, relembrado próximo aos momentos eleitorais. Mas esse trabalho nosso é um trabalho frequente, é um trabalho contínuo, né? nessa construção. E agora, por exemplo, como aproxima o momento eleitoral, então, novamente voltam as questões partidárias. E a gente às vezes reclama, né? De pouco acesso, ou de poucas informações, ou da qualidade dos candidatos, ou enfim, de uma forma geral a gente reclama na questão política, né? Mas essa convivência partidária é que dá resultado para tudo isso. Então, é importante que se tenha essa visão da importância da estrutura do partido. É interessante saber, justamente porque o PMDB, ele é o maior partido hoje do país, ocupa a vice-presidência da República. Aqui no nosso estado também, o vice-governador, o nosso presidente estadual do PMDB, e aqui na nossa querida Blumenau, o vice-prefeito Rufino Sarbo. Fala um pouquinho para nós sobre o número de membros e filiados do partido. Nós sabemos que a militância é muito grande, né, Paulo, principalmente aqui em Blumenau. Exatamente, Gustavo. Essa é a grande vantagem do PMDB, com relação à representatividade e à capilaridade, né? O poder de mobilização, o poder de discussão, né? A cultura do PMDB, que é responsável aí por todas as modernidades que ocorreram no Brasil pós o regime militar, né? Desde o processo da conclusão, né, do processo militar, mas também já depois o processo das diretas já, e todos os modelos que vêm, desde o Plano Real, que o Plano Real é do governo Itamar Franco, que é do PMDB, depois ele realmente consolidou no governo Fernando Henrique, enfim, todos esses processos que culminaram com o processo de descentralização ocorrido no estado de Santa Catarina, proposto pelo então ex-governador Luiz Henrique da Silveira. Então, essa modernidade é o que o PMDB tem, que ele oferece pela sua cultura, né, de todas essas diversas lutas que ocorreram pelo processo de redemocratização, pelo processo de modernização hoje que a gente trabalha, e um processo cada vez mais participativo da sociedade. É isso que a gente busca. E Blumenau hoje conta com quantos filiados, presidente?
Nós temos aproximadamente 10 mil filiados, quase 10 mil filiados. É uma representatividade muito importante. Então, a hora que a gente reúne o partido, como fizemos aí essa semana, para encaminhar um posicionamento e algumas decisões, a responsabilidade do PMDB, a gente sabe que ela vem pela sua história, pela sua cultura, pela sua experiência, pela sua possibilidade de mobilização. Então, a hora que o PMDB discute uma posição e vai colocar uma posição, a gente sabe da importância, por isso que a gente usa assim, bastante critério, bastante conversa, bastante debate, bastante discussão, para que a gente atenda, né, a expectativa da sociedade. Mas falando um pouquinho sobre a aliança dessa gestão, da campanha e do governo passado, os resultados foram positivos, presidente? Bom, nós temos aí uma avaliação, né, que o resultado de governo é um resultado de governo bom, né? A participação do PMDB dentro do processo, ela foi, na minha visão, ela foi muito tímida, né? Ela foi muito acanhada, né? Não por culpa e falha do PMDB, mas pelas circunstâncias que se criaram dentro do próprio governo, né? Onde dificultou exatamente a participação, e a gente avalia isso de uma forma muito, muito clara, né? É só ver qual é o percentual do orçamento do município que o PMDB faz a gestão, né? Quais são as propostas, né, que o PMDB apresentou que puderam ser debatidas, discutidas e implementadas, se viáveis, né? Então a nossa participação foi muito tímida, muito acanhada, muito abafada, né? E o PMDB tem um potencial muito maior do que esse potencial que ofereceu, e eu espero que a gente possa oferecer para contribuir para a cidade, para contribuir com o desenvolvimento de toda a comunidade de Blumenau. O PMDB tem uma história dentro de Blumenau muito forte, né? Vamos aí relembrar a época do Renato Viana. O PMDB tinha uma representatividade muito expressiva, né, presidente? Falando um pouquinho sobre a perspectiva do PMDB em retornar a essa força, aos velhos tempos, qual é a sua perspectiva? Gustavo, a gente está trabalhando nessa construção. Então, quando conversamos sobre a possibilidade do meu retorno à presidência do PMDB, eu sou favorável à renovação, a modernidades, então eu discuti muito essa questão de retornar à presidência do PMDB. E aí foi colocado, né, da forma da importância que a gente desse sequência a esse trabalho de modernidade, de renovação, onde tu faz parte desse processo. E é essa geração que a gente tem expectativa, né, que consolide esse modelo, que consolide esse trabalho iniciado pelas antigas lideranças do PMDB, e que nós temos aqui hoje a obrigação, né, e até a possibilidade de dar continuidade e de avançar dentro do processo de desenvolvimento. E exatamente essa é a nossa expectativa, a nossa perspectiva. Até numa situação igual essa, hoje o PMDB está sendo namorado por todos os outros partidos, né? As coligações estão esperando realmente uma decisão desse partido tão grande que é nacionalmente, a nível estadual e aqui dentro do nosso município. Presidente, aqui que o senhor acredita toda essa valorização hoje ao PMDB? Seria Tempo de TV, a militância que é muito forte, o número de filiados, o que o presidente acredita todo esse namoro ao partido? Gustavo, agregando todas essas posições que tu colocou. Eu acho que tem a história, né, tem a experiência, né, temos um leque muito grande de lideranças com muita experiência, nós temos uma possibilidade de renovação muito grande. Se a gente pega assim historicamente, hoje os políticos, todos, a maioria desses políticos tiveram uma passagem pelo PMDB, nas mais diversas legendas que hoje nós temos. Então isso nos coloca a visão muito clara de que o PMDB vai ter uma retomada muito breve com relação à participação efetiva dentro do contexto não só de Blumenau, mas do próprio Estado, como recentemente teve, né? Mas de uma forma sólida, né? E é isso que a gente busca. Hoje temos, vamos dizer assim, lideranças expressivas, lideranças com experiência. Temos o vice-prefeito Rufino, temos o secretário de Desenvolvimento Regional, o César Botelho, temos o Renato Viana, que é o presidente do BRDE, enfim, temos um leque, né, importante, e a possibilidade muito grande de renovação, né, que soma essa experiência, né, com o arrojo da juventude, né, que vem contribuir para esse modelo. Então eu tenho convicção de que num curto espaço de tempo o PMDB vai dar sua contribuição novamente à cidade de Blumenau. Legal. Presidente, fala um pouquinho para nós, até para a gente finalizar essa entrevista tão esperada
principalmente pelos PMDBistas, como faz para que o nosso telespectador venha se filiar no partido PMDB? Bom, o partido tem atividade durante o ano todo, né? A lei eleitoral, ela coloca agora, nesse período eleitoral, a necessidade de que as pessoas, para participarem do processo eleitoral, elas tenham uma filiação com antecedência de um ano, que é o período eleitoral que nós já estamos vivendo, o ano eleitoral, mas fora disso, são as nossas reuniões que ocorrem através não só do diretório, mas dos nossos representantes, nos conselhos comunitários, nos consegues, nas APPs, nas associações de moradores, enfim, é uma vida trabalhando pela questão de desenvolvimento, pela questão social, por todas, e debatendo a questão política de uma forma integrada. E é isso que a gente gostaria de ter, uma participação maior da sociedade, inclusive para dar o direcionamento, porque a gente analisa e a gente critica, às vezes, as posições políticas, mas os nossos representantes são um espelho da nossa sociedade. Eles são eleitos com o nosso voto. Então, bem ou mal, né, se a gente às vezes não concorda, existe liberdade para que a gente discuta, para que a gente coloque a posição, mas a participação partidária ela é importante para que a gente melhore o nível, se essa é a necessidade da qualidade dos nossos políticos, né, ou debate, discuta o tipo de ação e quais são as expectativas que nós temos com relação a isso. Tudo isso nasce dentro do partido político, de todos os partidos. Né? E é essa a importância que a gente, assim, acompanhe com frequência as atividades partidárias. O Paulo, além de ser um político, como pessoa, é uma pessoa fantástica. Quem tiver a oportunidade de conversar com ele vai ver quem é o Paulo França realmente. Gostaria aqui, novamente, de parabenizá-lo e agradecer essa entrevista. Toda a nossa equipe agradece aqui para o programa Fala Presidente. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar conversando sobre política. Eu sempre digo que eu faço política porque eu gosto da política, porque eu acho que é o caminho da gente desenvolver a nossa cidade, o nosso estado, a nossa sociedade. Né? E quero cumprimentar a ti, né? Cumprimentar pelo programa, pela audiência que a gente tem vindo, pelas posições que tu tem tomado e a expectativa que o PMDB tem no teu trabalho de renovação, que é um trabalho realmente importante, que a gente consiga construir aí um bom caminho para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Obrigado, Paulo. Olha aqui, eu gostaria de mandar aqui um abraço a todos os PMDBistas que estão nos assistindo. Gostaria aqui de agradecer a audiência, sempre repito, essa audiência, esse carinho que nós recebemos através de mensagens, as mídias sociais. E fique conosco para o próximo Fala Presidente. Programa Fala Presidente, com Gustavo Machado.